Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Um privilégio, um prazer, somente estar novamente com os irmãos. E acredito que de agora em diante vai ser mais comum, né, irmão Vilmar? Você cidadão, São Luís de Montes Belos agora, São Luís Montes Belense, né? Interessante que a irmã Selma chegou agora e falou assim: pastor, eu conheci o irmão dela que mora nos Estados Unidos, o Gerson, pastor Gerson. E ele disse assim para ela assim: eu vou assisti-lo hoje pela internet, na mensagem. Ainda estou acostumando com esse negócio, saí lá de Parmeira de Goiás, vou pregar hoje com transmissão ao vivo de internet, e nos Estados Unidos alguém vai escutar a mensagem hoje. Quero mandar um abraço a todos os irmãos então que estão assistindo aqui na igreja, né, e a todos que estão assistindo pela internet, em especial agora o pastor Gerson, que nós conversamos esses dias alta madrugada por telefone, e foi um tempo tão precioso. Pastor Gerson, irmão da irmã Selma, né, aqui da Igreja Cristã Evangélica, uma pessoa extraordinária, qual eu tive o privilégio de conhecer. Então, vamos para a palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 14, por favor, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor Jesus. A minha esposa, mas a minha filha ficou em Firminópolis devido à programação da igreja. Eu entrego oficialmente a Igreja Evangélica de Firminópolis no dia 27. Um dos motivos que eu estou entregando a igreja é a questão de uma visão ministerial. Por um bom tempo eu tenho sentido muita angústia no ministério integral da igreja. Então Deus tem me colocado no coração o desejo de assumir um co-pastorado, um ministério colegiado. Então surgiu a possibilidade em São Luís de Montes Belos. A minha esposa se envolve muito no trabalho de área infantil, e vai poder a gente contribuir juntos nesse ministério, que está sendo um ministério já bem visado pela igreja, tem um crescimento bom, ministério de adolescentes. E eu estou tendo o privilégio de lecionar também aqui no Colégio Nova Visão. Agradeço ali a irmã Cleide, nossa diretora, e a coordenadora, irmã Letícia, que nos recebeu tão bem. E os alunos ali de fora já me viram e falaram: boa, 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 e aí gente boa, 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 e aí gente boa. Já os meninos estão falando isso agora, e aí tio, gente boa, né? Então, graças a Deus, Deus já nos tem dado essa ponte ao Colégio Nova Visão, que é uma bênção, e eu estou muito feliz de poder estar vivendo essa transição pastoral saudável, uma coisa boa na presença do Senhor Jesus, amém? Mateus 14, 22 diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22, vamos ler a palavra do Senhor Jesus, mesmo assentados, mas com muita reverência diante da palavra do Eterno. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Leia comigo esse finalzinho. O vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse o quê? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E vamos ler juntos o 31? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Obrigado, Senhor, pela palavra lida, palavra viva e eficaz, que muda a nossa sorte, muda a nossa história. Obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos nessa noite aprender um pouco mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, nós ficamos felizes quando a gente olha para uma palavra como essa, porque nos traz no coração um certo conforto.
Numa teologia pregada hoje nesse contexto de que se você é crente você não sofre, muitas pessoas têm ficado decepcionadas com Deus, porque tem pregado: se você é crente e você está sofrendo, então você não tem fé, ou você não está tão crente assim nada. Na verdade não é tão nova essa teologia, porque na verdade em Jó, os amigos de Jó apontaram o dedo toda hora nele, dizendo: Jó, você está sofrendo porque você pecou. E fica ligando essas coisas. Quem é servo de Deus não sofre, quem é servo de Deus é vitorioso. Sim, mas nós também passamos por aflições. E aí esse texto, quando eu leio ele me dá alegria, porque tem quatro verdades nesse texto que liberta a nossa alma para podermos conseguir superar os desafios que todos os dias vêm à nossa porta. Uma primeira verdade que liberta a gente nesse texto é que no caminho da obediência vamos encontrar oposição. Repita comigo: no caminho da obediência vamos encontrar oposição. Onde é que eu vejo isso? No versículo diz que Jesus compeliu os seus discípulos a irem, e o versículo 24 fala: o barco já estava longe, porque o vento era contrário. Jesus mandou os discípulos para o barco esperar ele enquanto ele subiria ao monte sozinho para orar. Se Jesus mandou, nossa consciência tudo tinha que estar calminho, não poderíamos sofrer, porque Jesus mandou. Mas no caminho da obediência de Jesus, que os discípulos obedeceram, eles encontraram resistência, encontraram oposição, porque diz que o vento era contrário, diz que o barco foi jogado para longe da costa, porque o vento era contrário e o mar estava agitado. E eu fiquei pensando, porque aí nesse texto, se Jesus mandou, os discípulos obedeceram, então, de acordo com a teologia da prosperidade, ou essa teologia que está sendo pregada hoje, eles não podiam ter sofrido os açoites contrários. Deus tinha que ter preparado um ambiente legal, o barco ficar ali, joinha, eles terem uma noite refrigerada, sem muito frio, um clima temperado. A gente imagina que é assim. Mas na vida cristã, irmãos amados, nós teremos aflições e lutas, muitas vezes que não vem só de uma, vem de turma. Já viu assim? Tem vezes que os problemas não vêm só de um. Tem vezes que os problemas dão tudo à mão e vem de turma. Já viu que é assim? Acaba um negócio, vem outro, uma situação de doença na família, o emprego parece que está por um fio, o dinheiro acabou, né? A gente vai vendo as lutas, as dificuldades, e nós servindo a Deus. E Jesus, nós obedecendo a Deus, mas as aflições nos atormentam todo dia. Por que isso? A gente pergunta. É porque na verdade, irmãos, não quer dizer que nós, aceitando Jesus, teremos aquela palavra dos tabajaras, né? Do Cacete Planeta, dizendo: seja de Jesus e seus problemas acabarão. Não acabam. Nós temos aflições, mas temos uma palavra de Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Tiago 1,2 vai dizer assim: meus irmãos, tenham por alegria o passar pelas provações, porque depois de ter sido aprovado, vocês receberão a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,2 e versículo 12. Então, irmãos, há um projeto e um propósito definido de Deus nas aflições e nas provações que nos afligem todo dia. Nós todos enfrentamos dificuldades todo dia. Jesus manda, o vento é contrário, no caminho da obediência encontramos dificuldades, mas temos uma palavra de Jesus dizendo: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra nos encoraja, essa palavra nos anima, essa palavra nos dá esperança. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, a primeira verdade que nos liberta, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a primeira verdade que deixa o nosso coração afinado assim, pronto para lutar, rompendo, olhando para o autor da vida, é: no mundo tereis aflições, no caminho da obediência tereis a oposição, mas tenham bom ânimo, porque Jesus está contigo e Ele venceu. Amém? Segunda verdade é essa expressão: Jesus, Ele é soberano sobre todas as adversidades que estão te afligindo nesse dia. Essas adversidades não são palhos para Deus. Essas adversidades não estão deixando Deus ou Jesus Cristo com medo. A gente às vezes imagina o Jesus que é assim: até aqui Jesus pode fazer uma bênção na minha vida, mas daqui para lá ficou difícil, hein, Senhor? Agora até para o Senhor está difícil esse negócio. A nossa palavra diante de uma situação de médico é o seguinte: quando o doutor chega e fala: vocês creem em Deus? Agora só Deus.
A família começa a chorar e começa a preparar o velório. Não está entendendo a gente? Se é só Deus, ainda tem uma esperança, porque Deus pode todas as coisas. Jesus é maior que o problema que você tem passado. E no caminho da obediência enfrentamos adversidades, mas Jesus é maior que os meus problemas, por isso eu não temerei. Amém, irmãos? Tanto é que o texto vai dizer no versículo 25: por volta das 3 às 6 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Interessante que Jesus, aquele mar agitado, aquele vento contrário, Jesus vem por sobre o mar. No Antigo Testamento, se você prestou atenção, numa certa feita Jesus abriu o mar para o povo passar. No Novo Testamento, Jesus está ensinando a gente a andar por sobre o mar. Amém, irmãos? Então, seja o mar sendo aberto na sua frente, ou seja você andando por sobre as águas, creia que no Senhor Jesus há a possibilidade de nós alcançarmos isso. Interessante que Jesus vem por sobre as águas, por sobre as adversidades, para mostrar para mim e para você, e nos encorajar a continuar olhando para Ele, porque Ele tem poder sobre tudo, e Ele é maior que tudo o que nós temos passado e sofrido. Jesus é maior. A gente fala isso para os outros, fala a verdade. Uma pessoa com um problema difícil, Deus é maior. Mas Deus é maior para você também, porque às vezes nós temos a tendência de falar para o outro, e não acreditar na nossa situação. Mas Jesus é maior que os meus problemas, Jesus é maior que os seus problemas. Jesus está andando por sobre essas adversidades, e Ele te mostra hoje que Ele é Rei soberano sobre tudo que está te afligindo nessa noite. Então, se Ele é maior que tudo isso, e Ele é o nosso Deus, nós temos o quê? Esperança. Amém, irmãos? A terceira verdade que nos liberta nesse texto, diz que Jesus nos convida agora a andar por sobre essas adversidades. Nós vimos então que no caminho da obediência passamos por aflições, por adversidades, o mar está agitado, o vento é contrário. Jesus já mostrou para nós que Ele é maior do que tudo isso, e Ele também vem por sobre as águas, e Ele vem andando triunfantemente sobre as águas, mostrando: eu sou o Senhor de tudo isso aqui, eu sou o dono de tudo isso aqui, e eu sou maior que os seus problemas. E quando Pedro avista, diz que primeiro os discípulos assustaram demais com a cena. Imagina, entre 3 e 6 da manhã, o mar agitado, a névoa do mar, enfim. E diz que Jesus vem lá assim, aquele vulto, talvez Jesus uma veste branca. Os discípulos já pensaram logo no pior, né? Os medrosos no escuro aí, né? Eu tenho medo, até esses dias para trás, nossa, passar a porta do cemitério para mim era um tormento, né? Já correu defunto? Já? Eu já corri. Em Palmeiras de Goiás tem um cemitério, e de uma noite lá, eu ficava andando imaginando que aquele trem estava atrás de mim, sabe? Lógico, não tinha nada a ver, mas eu corri e sofri para valer. Você ri, mas eu acho que você já passou por uma situação dessa. Foi terrível, suava, suava. Nós assim, os discípulos assustaram, viram Jesus vindo lá, mas não reconheceram Ele, gritaram: é um fantasma! Começaram a gritar, diz que eles ficaram aterrados. A expressão aqui, sabe quando você fica com a perna bamba, que você não dá conta nem de correr? E para correr para onde também, né, irmão Vilmar? Dentro do barco, vai correr para onde? Né? Mas eles ficaram aterrados. A expressão aqui, eles não tiveram forças nem para arredar o pé do lugar, e exclamaram: é um fantasma. E Jesus então diz: não é um fantasma, sou eu, não tem mais. Aí o Pedro, gente, nós podemos falar o que quiser do Pedro, mas que ele era um medroso, ele não pode falar não, e nem um covarde, porque ele foi o único que falou assim: se. Você viu a versão, o texto aí no versículo 28? O Pedro nem tinha certeza direitinho ainda. Falou: se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo. Gente boa, o barco, por mais frágil que ele for, mais que ele estiver balançando, dentro do barco ele estava mais seguro do que sair de fora. E o Pedro falou: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Mas o fantasma também chamaria: pode vir. Afundou, morreu, né? Não, mas diz o texto que quando Pedro pisou, eu imagino que Pedro fez o teste, como qualquer um de nós faria o teste, amém, irmãos? Pôs o pé de fora e firmou. Parece que está dando firmeza, né? Aí tirou um pé, conferiu novamente, segurou aqui, né, no barco. Aí desceu o outro, realmente, olhando para Jesus. Aí ele começou a dar um passo, deu outro. E quando ele disse que ele deu alguns passos já rumo a Jesus, Jesus parou assim, ele olhando para Jesus e andando. Agora, quando você chega no meio do caminho, que é o problema. Como é que você chegar até Jesus ou voltar para trás? Não tem jeito, está no meio do caminho. Diz que quando ele chegou no meio do caminho, ele começou a reparar na força do vento e no mar agitado.
Eu fiquei pensando nessa expressão, Jesus convidando a gente para andar por sobre o mar. O que Jesus quer mostrar para a gente, irmãos, é que com Ele nós podemos triunfar sobre as aflições que tem nos afligido todo dia. Amém? Jesus nos convida hoje a sair da nossa zona de conforto, num certo sentido, e acreditarmos que nele é possível vencermos e rompermos na nossa caminhada cristã. A situação que tem afligido o seu coração não é maior que Jesus, porque Ele já provou para a gente que Ele anda por cima delas. E Ele te convida hoje também a andar vitoriosamente olhando para Ele, crendo que no Senhor tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Então Jesus convidou e o Pedro foi. E hoje eu quero desafiar você, irmão, olhe para Jesus, confie em Jesus, que a sua situação difícil não vai te fazer perder a fé. Abacuque, no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, ele vai dizer algumas verdades para nós, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na videira, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, eu todavia exulto e alegro no Deus da minha salvação. Abacuque amava a Deus apesar das circunstâncias. Tem pessoas que condicionam o amor a Deus pela circunstância. Senhor, se der tudo certo, eu estou agarrado contigo, viu, Senhor? Mas se der errado, eu estou fora, hein? Fica firme aí comigo, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não ajudar, eu estou fora. A gente às vezes condiciona nosso amor. Não, Abacuque quer mostrar para nós que independentemente da circunstância, da situação que ele tem passado, o amor por Deus era um amor verdadeiro e genuíno. Que esse seja o meu amor por Deus e o seu amor por Deus, irmãos. Nós não viemos amar a Deus só quando está tudo bem, mas é quando está tudo mal é que nós precisamos voltar nosso olhar para Jesus mesmo e confiar que Ele nos convida para vencer, andar triunfantemente sobre as águas, sobre as aflições que têm afligido o nosso coração. Amém? A última lição é essa. Pedro andou, mas aí começou a afundar. Agora você imagina o desespero. Como eu disse, não tem como correr nem para frente nem para trás. Ele está no meio do caminho. E diz que quando ele começou a afundar, ele gritou um grito desesperador: Senhor, salva-me. Interessante que o versículo 31 fala: e prontamente. Talvez a gente pensaria assim, que Jesus fosse assim: gostaria de beber um pouquinho d'água, Pedro, você largar de cedo. Né? Às vezes numa situação difícil, a gente vendo nossos irmãos sofrerem, nós deixamos eles sofrer um pouquinho, né? Jesus podia ter falado assim: Pedro, que é isso, Pedro? Dá uma análise, firma aí, Pedro. Pedro. Não, Jesus não chamou a atenção de Pedro naquele momento. Diz que quando Pedro começou a afundar, Jesus correu, estendeu a mão e prontamente tomou pela mão, e ambos subiram para o barco e o vento acalmou. Isso nos mostra uma verdade, uma quarta verdade. Quando fracassamos no nosso andar, Ele está pronto para restaurar-nos. Às vezes é assim, irmãos, nós não damos conta. Nós somos seres humanos. Jesus sabe que nós somos falhos. Jesus sabe que às vezes nós somos muito limitados. É bom quando a gente ouve uma palavra que nos encoraja a prosseguir. A gente sai daqui hoje: eu vou vencer todas as guerras essa semana. Pode levantar a guerra que for, pode levantar a dificuldade que for, porque eu estou firme com Jesus. E você sai daqui animado, mas amanhã, quando acorda cedo, você já perdeu aquele entusiasmo e começa a ficar com medo. Porque nós somos seres humanos. Mas uma coisa boa também é saber que no caminho da obediência, no caminho da nossa empreitada, da nossa jornada, se nós começarmos a afundar, o Eterno segura-nos prontamente pela mão e diz: não temas, eu te ajudo. Eu te ajudo. O texto que o irmão White leu no início falou assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Alguém já disse, pastor João Batista Cavalcante, pregando uma vez, falou assim, que o autor da vida se inclinou, né? Mas quando Deus se inclina, não é para adorar, é para nos tirar da posição tão inferior que nós estamos e colocar a nossa vida, diz a palavra do Senhor: colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Jesus se inclinou: Pedro, eu te ajudo, eu estou contigo, não temas, eu te ajudo. Depois Jesus dá uma chamada, é lógico, de atenção no Pedro e chama a nossa: por que duvidaste? Cadê a fé de vocês? Mas Jesus só fala isso aí para impactar o nosso coração e dizer: eu estou aqui, não temas ainda, continue. E mesmo se você cair, há perdão para você e há esperança, porque eu quero te ajudar nesse dia. Amém, irmãos? Para concluir, eu quero caminhar aqui para uma conclusão. Quero repetir novamente as 4 verdades que nos libertam diante das aflições que nos afligem todo dia. Primeira verdade é:
no caminho da obediência vamos encontrar oposição. No caminho da obediência não quer dizer que por eu servir a Jesus eu não vou sofrer. Você sofre, eu também. No mundo tereis aflições, mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus é maior do que as nossas aflições. E porque Ele é maior, e porque Ele anda sobre as águas, Ele nos convida também a andar por sobre as águas, sobre as aflições que te afligem e me afligem. E quando nós fracassamos nessa caminhada, Ele ainda é fiel para dizer: não temas que eu te ajudo, eu vou te ajudar. Certa feita um pregador foi pregar numa penitenciária, e quando ele estava ali, ele ficou preocupado em pregar, que tanto de gente má, né, assassinos, as pessoas endurecidas pelo crime, endurecidas pelo descaso de uma vida com Deus. Diz que ele foi convidado a dar essa palestra lá, uma pregação, e ele ficou muito ansioso. Ele orou muito, falou: Senhor, como é que eu vou começar a falar para aquele bando de homem? Jesus te ama. E eles ficam meio assim, homem amar, né? Ele ficou muito preocupado, não sabia o que fazer, mas disse que ele orou muito, falou: Deus, me dá um jeito de falar com aquele povo. E disse que quando ele foi subindo assim, foi montado um palanque assim no meio do presídio, no corredor, lá na área de sol, e quando ele foi subir, gente do céu, os fios, ele tropeçou, o pregador tropeçou no fio desse, e saiu enrolando tudo, e caiu lá, e fez um barulhão, e todo mundo caiu na risada. O pregador: meu Deus, vou pedir. Aí na mesma hora veio uma palavra no coração dele, ele levantou, sacudiu a poeira da roupa, pegou o microfone e disse assim: todos nós estamos sujeitos a cair, mas não precisamos ficar prostrados. Diz, naquela hora todo mundo calou, e ele pôde dar uma palavra que levantou. Todos nós podemos cair na caminhada, mas ninguém precisa ficar caído. Deus te dá uma chance de se levantar hoje, de você se levantar e você continuar olhando firmemente tão somente para Ele, que é o autor e consumador da sua fé. Amém? Eu não sei qual é a aflição que você tem enfrentado, não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas eu sei que o meu Deus é maior que os seus problemas e os meus problemas, e com isso eu não preciso temer, porque a Bíblia diz que aquele que suporta com perseverança a provação receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Você podia decorar esse versículo, pular no seu armário, lá no guarda-roupa, não sei aonde, mas pôr assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Amém? Deus promete essa palavra para nós. Se nós caminharmos com perseverança, olhando tão somente firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós vamos ter um final com certeza feliz, porque estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Tiago 1,12. Guarda esse versículo no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Juninho, você podia tocar uma música aqui para a gente cantar? Eu não sei qual é a aflição que tem te afligido, mas Deus é maior, né? E porque Ele é maior, eu queria convidar você agora, que você está passando por uma aflição muito grande, uma situação que só você mesmo tem visto, você tem ficado aterrado, né? Quando a gente fala aterrado, é sem reação, eu não consigo sair do lugar, porque a situação minha tem me causado tanta dor e angústia na alma. Jesus hoje te convida a andar por sobre essas águas. Jesus hoje te convida a você andar triunfantemente, e Ele quer que você hoje renda o seu coração a Ele mesmo e diga: Senhor, eu confio no agir do Senhor, eu confio na promessa da palavra do Senhor, que diz que aquele que teme ao Senhor, esse servo jamais será envergonhado. A Bíblia diz, irmãos, espere confiantemente pelo Senhor, porque Ele se inclina para você e te ouve quando você grita por socorro. Talvez essa noite é a noite você gritar: salva-me, Senhor. Grita por socorro, grita a ajuda do Senhor, e eu tenho certeza que prontamente o Senhor estenderá as mãos dele sobre a sua vida e te abençoará nessa noite. Ele é fiel. Amém, irmãos?